Fala pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Pois é. Pois é, E hoje a gente vai falar de um assunto polêmico como também, como sempre. sempre, como sempre. A gente tá um pouco resfriado, você vai ver que a gente tá meio nasalado, mas não repara disso não, que tá difícil. Somos paulistanos, né, pessoal? É, Vocês entendem. tira a casaca, põe casaca. É isso. Então assim, galera, vamos lá. Qual que é o tema de hoje? Você já sabe que você leu o título, né? Mas é taxação sobre rico, né? Ou grandes fortunas. Como que isso funciona? Se realmente serve? Nosso esquema aqui não é defender o rico nem nada, né? A gente só vai falar como funciona e vai te fazer sentir na pele se você fosse um rico, mas você não é. A gente também não, então a gente É. compartilha de tudo, tá? Mas vai ser meio técnico, ser muito técnico para não ser chato. Sim. Como sempre, tem sempre muito discurso em volta É. disso, pessoas te jogando para um lado, para o outro. Nossa, o rico isso, o rico aquilo, o pobre isso, o pobre Você não aquilo. sabe para onde vai. Exato. A nossa intenção aqui é chegar a explicar isso na prática, de uma maneira simples, do jeito que você saia entendendo o que que é, e depois você tira as suas conclusões. É. Beleza? Mas você pode até comentar, senão também guarde para si. Mas, ô, segue a gente também, né? Não vai Ah, faz morrer. essa, né? É, curte aí, não vai cair o dedo e segue a gente para não perder mais videozinhos. Sim. Começar? Bora lá. Beleza. Como que funciona isso aqui, tá, pessoal? É. Geralmente, ao redor do mundo, o Estado tem dois jeitos de abocanhar o dinheiro dos ricos, tá? Um deles é o imposto sobre grandes fortunas e o outro é a tributação de dividendos. Para ficar um pouquinho mais claro para vocês, a gente É. começando pelo imposto sobre grandes fortunas. IGF, como é chamado, falando de Brasil, ele está na Constituição de 1988, mas ele não foi regulamentado por projeto de lei ainda, então ele não está valendo. E caso você não saiba ou não se lembre como funciona a tramitação de projeto de lei, a gente tem um vídeo aqui no canal explicando. IGF, que é o que a gente chama, Imposto sobre Grandes Fortunas, para ficar bem claro, ele é um imposto sobre patrimônio, ou seja, ele leva em conta o que você tem. Então, assim, você tendo um certo valor em patrimônio imobilizado, seja imóvel, veículo, o que for, esse valor passando do que o Estado estipula como sendo uma grande fortuna, você paga uma alíquota progressiva em cima desse valor de bens. Ou seja, quanto maior o valor que você tem, maior é a alíquota que você vai pagar. E ele não gerou nenhuma renda, tá? Então, assim, se o cara se manter sempre naquele PL, ele vai estar sempre descontando o valor e ele não gerou nada. Imagina você ficar estagnado no sempre lá, nos 2 milhões. Por exemplo, nossa, 2 milhões é muito, beleza. Você tem patrimônio de 2 milhões. Lembrando que às vezes um apartamento que você não consegue vender, você tem 2 milhões, mas se não conseguiu vender, tá lá sendo comido pelo IR. 2 milhões você tem que ficar pagando, pá, Só sempre. vai consumindo É, patrimônio, porque né? você não gerou renda, sendo que imposto de renda é sobre renda. Exato. Já o segundo tributo que a gente vai comentar, que é o tributo sobre dividendos, é justamente nesse caminho que ele falou. Então, assim, lembrando, o que é dividendo? É o lucro que a empresa distribui aos acionistas que têm investimento nelas. É uma forma de remunerar. Exatamente, de remunerar os sócios. Então, assim, a partir de uma linha aí, falando de Brasil, de 50 mil reais, que é o que o projeto está mais adiantado, está para valer É, a partir de janeiro de 2026. porque hoje ele não é tributado, hein, galera? Hoje também não Só é no Brasil tributado que não ainda. é, Isso, e na Estônia. na Estônia. E na Estônia. E então, a partir de 50 mil reais mensais de dividendos, vai ser cobrado uma alíquota de 10%. Então, assim, diferença bem clara. Imposto anterior sobre grandes fortunas, imposto sobre patrimônio, sobre o que a pessoa tem. Esse imposto, imposto de renda, sobre o que a pessoa ganha. Ganha. Beleza? E existem diversas maneiras dos ricos contornarem isso. Quais são? Bom, vamos lá. Essa maneira que o rico contorna não é a maneira que só ele pode contornar. Entretanto, a situação dele favorece. Por quê? Porque quando uma pessoa é CLT, ela tem um desconto direto na fonte, ou seja, você vai receber o salário, mas o empregador fala, não, antes eu vou pagar o imposto que o governo pede. Então você já recebe com o valor descontado. Agora um autônomo, tipo alguém que trabalha com iFood, que trabalha com o Uber, ele poderia sim pagar um carnezinho e pagar o imposto dele. Só que ele também não vai fazer isso, ele não vai abrir um CNPJ para pagar menos. Então vamos lá, eu vou te explicar como funciona, tá? Lembrando, rico pode sonegar. Pode, mas um cara autônomo que também não ganha bem pode sonegar do mesmo jeito, tá? Não vamos entrar quem sonega mais, quem sonega menos. Vamos entrar no mundial que ninguém sonega e assim funcionaria, beleza? Então, ó, o rico ele vai ter acesso ao contador. O contador vai falar, olha, cara, se você não abrir um CNPJ, você vai ter que pagar 27,5 na cabeça, porque o seu valor de renda é muito maior do que o teto, beleza? Aí o cara, tá, o que eu faço? Aí o contador vai ensinar ele qual CNPJ ele vai abrir, né? Se é uma limitada, se é uma sociedade anônima. E, diante disso, qual KNAI ele vai colocar, que é Isso. justamente a Que numeração que vai classifica informar ali a empresa. isso, classifica a empresa diante do que ela trabalha. Cara, pensando que o teto máximo da PF é 27,5,
Um CNPJ eu já vi 24%, eu já vi 22%, já vi 20%, 15%, 12%, 8%, Depende do segmento, dependendo do segmento. Então, assim, o cara vai pagar 8%. Só que aí entra naquela outra coisa, né? Que o volume ainda é diferente. Um cara de 27,5 pode às vezes pagar só R$ 800, 900, e um cara que paga 12%, está lucrando 3, 4 milhões, vai pagar sobre isso. Então o volume é maior, a Sim. porcentagem é menos. Mas beleza, aí você fala, tá, agora entendi o que ele faz. Tá, e como que ele recebe o dinheiro? Temos duas formas do acionista remunerar a si próprio. A primeira é pelo Prolabore, que é o seguinte, ele estipula o valor lá, o salário mínimo, ele estipula um valor mensal para ele. E lembrando, todo CNPJ é obrigado a fazer o recolhimento do INSS. Isso. Vale um adendo aqui, tá, pessoal? Geralmente, como é que isso funciona? Eu trabalhei com contabilidade um tempo, É. então, geralmente, o sócio ali da empresa, ele tem o prolabore dele, que, como ele falou, é um salário que o próprio sócio estipula, e existe o recolhimento de INSS. Então, esse sócio, ele seta esse salário em um salário mínimo, esse prolabore vai para um valor de salário mínimo, para que ele pague a alíquota mínima de INSS que existe, e para complementar a remuneração dele, ele faz a retirada de lucro, são os dividendos. Isso, que é a outra forma do rico, né, ou o sócio, o acionista, conseguir aumentar a sua renda. Porque assim, o cara vai pensar no benefício próprio. Se ele é obrigado a remunerar sempre para ter a recolhimento do INSS, que coloca o valor mais baixo, pega o dividendo que não é tributado e soma ali. E o dividendo pode ser pago mensalmente, semestralmente, trimestralmente, anualmente, depende aí da escolha do acionista. Então, não paga imposto. Essas são as duas formas, tá? E geralmente ele vai escolher o dividendo justamente para pagar menos impostos, tá? Mas sobre o lucro ele já paga o imposto, mas ele não paga sobre a renda dele. Exato. Seria meio bitributação, né? Já foi tributado no lucro, na hora que ele retirar vai ser tributado de novo, é meio E é maluquice. para ele mesmo, ele não tá pagando funcionário. Se ele tiver funcionário também é outro trâmite, que ele também vai Isso. pagar imposto. Outra coisa. E, bom, como que geralmente as coisas funcionam na prática e quais seriam as consequências disso, tá? Isso. Vamos parar pra pensar. Eu não vou nem falar pra você parar pra pensar como um rico. Você pode até, talvez até... Pense igual a gente, É, pense igual você, pensa igual tá? você, mas se coloca também que o rico pensa igual você, independente se for pensamento diferente, mas Exato. existe os valores próprios aí, né? Isso. O ser humano está sempre fazendo conta na cabeça. O que compensa, o que não compensa, e a gente tende a decidir para o que compensa mais pra gente. Isso, Beleza? seja lá financeiro ou até por um estímulo, né? Ah, pra mim eu vou gastar muito caro, mas vai me satisfazer pessoalmente. Exato, exato. Seres humanos reagem a incentivos, é o A normal. forma que você é estimulado. Então, Lá ele. coisa esquisita. Então, pensa assim, você tinha uma conta corrente em um grande banco que até uns 10 anos atrás cobrava uma taxa de manutenção de conta. Se fosse 40, 50 reais por mês, às vezes 30. E aí, de repente, a gente teve um banco novo, que é uma fintech, né? Que é Que do chegou fintech. e ofereceu uma conta corrente para as pessoas sem a cobrança dessa taxa mensal. O que acontece? Você vira e fala, cara, eu estou perdendo aqui 40 reais por mês. Eu tenho essa outra opção É. que não tem custo. O que você faz? Você move esse dinheiro. Para que você entenda, para um rico é muito mais fácil tirar o dinheiro do país, dar uma saída fiscal, do que é para você mudar seu dinheiro de banco. Tá É, bom? e detalhe, eu acho que é até legal essa comparação que ele falou do banco, até pra gente pensar, imagina assim que o Itaú e o Nubank, eles prestam os mesmos serviços. Então imagina que os dois bancos são o pobre e o rico. Cara, o Nubank só conseguiu prestar o serviço de forma gratuita porque, uma, ele entuchou prejuízo nele. E outra, ele pagava menos impostos por ser fintech fornecendo os mesmos serviços. É onde eu falo. Se você trabalhar, por exemplo, você pode trabalhar como autônomo. Existe empresa que está fazendo isso hoje, não está mais contratando CLT e contrata como PJ. Sim, Ele vai ter um recolhimento de imposto de acordo com o que ele for, que vai pagar menos imposto que o CLT pagando 27,5. São formas de exatamente. prestar o mesmo serviço, mas pagando mais barato. Não quer Ex- dizer que está errado. Sim, e as pessoas escolhem o que é melhor. Então o rico ele vai fazer essa conta, ele É, pensa, bom, eu estou nesse país aqui. O que eu ganho? Qual que é o incentivo que eu tenho para deixar o dinheiro nesse país? Cara, eu tenho uma segurança jurídica? É prudente para mim segurança pública. de repente abrir uma empresa? Tenho segurança pública? Tenho saúde? Me sinto seguro aqui? Todo esse tipo de coisa. Então ele vai fazendo essas contas e ele chega a uma conclusão, entendeu? Depende muito de quais incentivos esse país oferece para ele. Bônus e Se ônus, né, mano? Exato, é sempre essa conta. E aí, se ele não tem esse estímulo vindo do país que ele está, ele se move para outro país. E para É, isso a gente dá o nome de saída fiscal. saída fiscal. Porque assim, galera, tudo é retorno. Cara, o rico vai chegar assim, tem rico que defende taxação sobre ricos. Ok, Tem. não tô falando que é errado.
Só que a gente está falando de país onde realmente funciona. Porque é aquilo, né? A gente está falando que no Brasil 27,5% sobre renda. Só que o consumo é muito alto. Sim, vamos chegar lá. A gente vai chegar lá, você vai entender onde quer chegar. Então vamos lá. O que acontece? Como os ricos estão no país? Vamos falar do Brasil, porque infelizmente a gente está no Brasil e a gente tem que falar das coisas que estão acontecendo aqui. A questão é, saúde pública aqui no Brasil é boa? Não. Não, não é. Segurança pública é boa? Não. Não, não é. Ah, mas aqui tem SUS, beleza, tem essas coisas, mas lá fora também não tem, beleza, não tem SUS. Só que se você tiver um convênio, você paga muito mais barato que um convênio aqui e ainda, às vezes, até melhor do que o serviço prestado aqui. Mas não vamos entrar nesse detalhe. A questão é o seguinte, o rico, não sentindo o retorno do que ele está pagando, ele vai querer dar a saída fiscal. E os países lá fora que querem dinheiro, ele vai aceitar o rico. Sim. Pro rico sair é muito fácil, galera. Igual pro Gliese, que falou, ai, eu quis sair porque eu sinto que tem que dar mais segurança para cuidar dos meus filhos. E ela tem grana, chegou lá, fez tudo que tinha que fazer, porque você investe um dinheiro, você compra apartamento, você permanece alguns dias lá e você tem direito à residência fiscal. Em qualquer país eles têm as coisas dele, mas em suma é investir em dinheiro ou investir criando emprego lá. Acabou. Isso. Pobre que igual a gente não vai conseguir fazer saída fiscal assim tão fácil, nem compensa também, tá? Então pensa comigo, chega o rico, eles saem tudo daqui, vão ter menos pessoas pagando imposto, Isso. certo? Lembrando que 96 milhões de pessoas no Brasil estão vivendo de auxílio. Auxílio social. E esse auxílio tende a crescer, porque anos passados eram menores e só vem A crescendo. tendência é essa. Ou seja, o mínimo que o país vai ter que gastar vai aumentar Uhum. para manter a máquina pública funcionando. Tanto das questões públicas, os políticos, que ninguém diminui o salário deles. Eles só falam de aumentar aqui, ó, na gente, mas ninguém fala, não, vamos diminuir nosso próprio benefício. Isso não tem. Não tem, você não vê ninguém falar isso. Então, assim, sabendo que vai aumentar essas coisas, e ricos saindo, lembrando que o rico, ele, querendo ou não, o volume dele, sei lá, um rico, o volume do cara pode valer quase 10, 15 pessoas. Um rico é o que a 10, 15 pessoas pode estar pagando de imposto. Sim. Entendeu? Então, assim, quanto mais ricos indo embora, menos pessoas ajudando a máquina pública. Uhum. Entendeu? Eu sei que está sendo. Estou enfatizando isso, porque isso acontece o quê? Se todo ano o governo aumenta, vai ter o mínimo pra pagar, vai ficar para quem? Exatamente. Como é que fecha a conta? Como que fecha a conta, já que tem menos rico pagando? Vai sufocar a classe média. E a classe média baixa, que são os famosos pobre premium, pobre plus. Ah, ganha 10 mil, 12. Mas caralho, velho, o cara ganha 10 mil, sendo que o salário mínimo pra estar acompanhando a inflação era pra ser 7.500, né? 7.500 e pouco. Por aí. Não 1.800 que tá vindo agora, entendeu? E aí, também quer morar no centro. Porra, a gente é obrigado a se marginalizar, né? Morar às margens, que isso é a palavra marginal é disso, das pessoas que vinham da margem, os pobres que estão ali. Porque se você mora longe, não tem nada, não tem transporte, não tem saúde pública, não tem segurança. Então você não pode morar no centro porque, você ganha 10 mil, mas tá vivendo mal, porque você quer morar no centro. Então a gente tá normalizando a pobreza. Exato. E tudo isso que ele comentou revela uma coisa que é muito mais estrutural do que parece, tá? É. Porque só para vocês entenderem como que acontecem as coisas aqui. Falando no geral, o governo ele tem geralmente três maneiras de tributar as pessoas, tá? Uhum. Então, assim, a gente fala geralmente de tributação sobre consumo, tributação sobre renda e tributação sobre patrimônio. Mas essa última, ela é bem menor, tá? Então, assim, vamos focar em consumo e renda. Aqui no Brasil, as nossas alíquotas de imposto, eu sei que parece esquisito falar disso, mas as alíquotas de imposto de renda, elas são... A tributação na renda, no geral, ela é relativamente baixa. Comparado com os países. Comparado com outros países. A gente sempre tem que ter parâmetro, tá? Principalmente se a gente comparar com os serviços que a gente recebe. Mas, assim, é uma tributação relativamente baixa. Muitos países cobram 40%, 48, 50%. 50. Exato. No Brasil, a gente começa em 7,5% e vai até 27,5%, dependendo do salário que você ganha. Beleza. Isso é transparente para você. Você olha o seu holerite, se você é um trabalhador formal CLT, você olha ali e você vê o quanto está sendo descontado. Ok. Só que tem uma outra coisa que geralmente a gente não vê. O que sobra pra gente quando a gente vai no mercado, a gente vai consumir. Comprar Beleza? o meu arrozinho. O arrozinho, o Sua feijãozinho, a cesta cervejinha. básica, essas coisinhas. E, cara, em cima de tudo isso daí tem imposto. E cada produto é um imposto diferente. Até hoje, as pessoas acham que nenhuma entidade chegou num acordo de quanto mais ou menos o brasileiro paga em imposto de consumo em média, É. tá? Mas assim, para vocês terem só uma ideia, um arroz, por exemplo, produto de cesta básica, quase 18% de imposto.
Se a gente for falar, por exemplo, do leite, 20% de imposto. Médio, galera, Médio. porque cada cidade vai ter seu imposto, porque é aquilo lá, né? Imposto sobre imposto. Isso. Federal, estadual, municipal. Depende muito, varia de lugar para lugar. Na É. média é mais ou menos isso, tá? Carne bovina tem 30%, para vocês terem ideia. Se a gente for ver um carro, que tem gente que fala que é supérfluo, né? Dependendo do lugar que você mora, você sabe que é essencial. Mas tá aí por volta de 35%, 45%, e dependendo do modelo, isso pode chegar aos 50%. Beleza? Isso. E é o seguinte, hein? Quanto mais caro, tem IPVA, então mais caro fica. E outra, quanto modelinho melhor, talvez mais consumo do que vai ter? Consumo de gasolina. Gasolina. E se a gente tiver mais consumo de gasolina, chuta quanto você está pagando de imposto em gasolina? 52%. Aqui, ó. No cozinho. Beleza? Então, assim, não é uma coisa tão, como é que eu posso dizer? O consumo aqui, ele é muito punido por esse sistema. Isso. Tá? E assim, isso coloca a gente num ciclo de pobreza que não tem fim. Porque se parar para pensar, existe imposto para contratar, existe imposto sobre folha de pagamento, existe imposto para demitir. Depois que você recebe o seu salário, você tem o imposto sobre a renda. O que sobra você vai consumir, tem imposto sobre consumo. E se você consegue, com todo o esforço da vida, guardar algum dinheiro dinheirinho. para ter um patrimônio, o governo também cobra imposto em cima desse patrimônio. Então, assim, isso nem chega a ser uma romantização da pobreza, é quase um culto. E assim, galera, a gente não tá em nenhum momento falando, ele citou que tem imposto para contratar, para demitir, ninguém tá falando de que, o patrão ganha muito. Não, a gente Não. tá falando disso, a gente tá falando de como é a carga tributária e mostrando que, tipo, a máquina pública ganha muito dinheiro, mas também não sabe gastar, porque nada funciona. Me Exato. fala uma coisa, todo mundo, eu sei que não tá numa pauta, mas todo mundo que elogia o Brasil é pelo povo, não é pelo que o país fornece. País é quente, o país todo mundo gosta um do outro, o público é legal, mas ninguém tá falando do serviço público do país. Sim. Tá? Essa é a nossa pauta. Que aqui, Estrutura de país. né? a estrutura em si, arrecada dinheiro pra caramba. O Brasil tem potencial para ser um dos maiores do mundo, Sim. mas devido a toda essa estrutura, né, que acaba diminuindo o nosso poder de crescimento justamente por causa do consumo. Uhum. É horrível, porque assim, a gente pensa, vamos pensar assim, que todo ser humano é um ser humano. Ele vai pensar no benefício próprio. Sim. O rico vai querer também o benefício próprio. Sim. Igual o pobre. Igual o pobre. Só que é o seguinte, o pobre que é CLT não tem como, ele vai ser descontado na fonte. Agora vamos pensar nas pessoas que são informais. E por sinal, galera, informalidade é ruim pro Brasil. Tanto que muitas coisas estão vindo também de taxas, estão querendo achar formas de taxar, de cobrar imposto dessas pessoas que são informais. E não necessariamente eles são ricos, tá? Pensa comigo, Não. iFood é informal, o 99 Food agora é informal, o Uber é informal. Tudo que você faz, que você não é CLT, que você tem que pagar um carnezinho, é informal. Se você é cabeleireiro também e não paga nada, é informal. Se você emite nota, é informal. Eles estão procurando formas de diminuir isso porque eles estão precisando arrecadar mais. Você entende? A época que a gente mais arrecada do ano, da história do Brasil, a gente está batendo recorde de imposto. Ano atrás de ano. Atrás de desde ano. 2023. Entendeu? E falar que o rico paga mais impostos não é bem assim. Na parte da renda, ele não paga, ele paga menos em porcentagem, mas em volume ele paga mais. É importante a gente deixar isso bem claro, tá? Geralmente a gente escuta muito essa conversa de que o rico ele paga pouco imposto e o pobre paga imposto demais. Se a gente pegar o que ele falou com relação à renda, a gente tem todos esses ajustes e todos esses meios que são legais que os ricos fazem para pagar menos tributo, tá? O CNPJ que um pobre pode fazer também, tá? Também. Não é só coisa de rico. Mas vamos pensar um pouquinho no consumo, por exemplo. Aí que entra a magia, né? Onde pesa. Exatamente. Você vai comprar uma geladeira, por exemplo, e um rico vai comprar uma geladeira, o imposto para vocês é o mesmo. Não, tem lá, mano. O pobre paga mais, paga mais. Tá Tá lá. Tá destacado. Para você que é pobre, Depende paga. do quanto você ganha. Você paga mais ou menos. Mas assim, pensa na proporção de gasto dessas duas categorias. Um rico, proporcionalmente, ele gasta muito menos com consumo do que o pobre. O pobre, ele praticamente o salário todo, a remuneração toda dele vai para o consumo. Então, proporcionalmente, acaba que o pobre acaba pagando mais imposto, bem entre aspas, tá? Muito bem entre aspas mesmo. Mas esse sistema, ele é desenhado justamente para ser punitivo. Essa economia baseada em consumo, ela pune o pobre. Ela pune o pobre. E assim, galera, ele falou que o rico vai consumir menos. Proporcionalmente. Mas, proporcionalmente, não quer dizer que ele compra menos que o pobre. Exato. Não, o que ele quer dizer é que o valor que o rico paga nos impostos sobre tributação de consumo, tipo, o rico vai comprar arroz. Cara, sei lá, em São Paulo tem arroz Camil. O pobre usa Camil, o rico também usa Camil.
Aí o cara, porque o cara fala, não, eu gosto muito do arroz. Aí o cara fala, não, eu faço questão de pagar mais caro no caminho. O pobre fala, não, o meu orçamento pesa, mas eu gosto muito de arroz, caminho é o melhor. É exemplo, tá? Tem gente que faz isso, que tem a preferência dele. Só que é o seguinte, aí você pega um caminho que é R$ 6, 1 quilo, exemplo. Aí ele tem 20% de imposto. Uhum. Aí está falando de 1,20 de imposto. Pro rico, esse 1,20 pesa muito menos do que para um pobre. É esse o ponto que a gente está falando. Não que ele consome de fato menos quantidade, é Exato. porque o valor de imposto pesa menos pro rico. É isso, tá? Não confunde não, galera, que eu sei que isso pode acabar levando a essa ideia. Sim. E assim, de verdade, gente, a ideia aqui não é defender rico, Não mesmo. tá? A gente sabe a nossa posição e a gente sabe o país que a gente vive, a gente tem É, noção da realidade que é aqui. Então, assim, a preocupação do povo aqui quando não é sobreviver é basicamente, assim, conseguir pagar as contas e conseguir fazer uma compra decente para a família. A gente tem consciência disso. Mas, assim, existe uma estrutura que é desenhada e um grupo que é muito interessado em manter uma parcela da população pobre. E assim, se você ficou até aqui e você prestou atenção no vídeo, você já se ligou que a gente não está falando necessariamente dos ricos no geral, mas de um grupo bem específico dentro dele. Pois é. pois é.